Olá, sejam todos bem-vindos ao 23º, né? 23º programa aqui da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. E no episódio de hoje a gente tem um convidado aqui para contar um pouco de história, novamente, histórias de sucesso aqui de empresários, de empresas. Tenho aqui comigo o Felipe novamente. Fala, presidente, tudo bem? Estamos aí, né, no 23º episódio. Hoje, novamente, contando a história dos empresários aqui, né? E hoje a gente recebe o Gerson Staniszewski, isso? Isso. Falei certo? Falou certo. Né? Isso mesmo. É sócio já da segunda geração, junto com os irmãos Lucimara, Gilberto, Gerson, Márcio e o Leonardo das lojas Leonardo. Né? Exatamente. Leonardo 64 anos de história aí, vai ser incrível. A empresa já tem uma história legal, porque já tem bastante tempo, né? A empresa foi fundada em 1961. 61. Então, pelo meu avô, pelo meu pai e mais 2 tios. Então, era uma empresa familiar, né? Sempre foi. E era um armazém central que funcionava na Avenida José Mendonça de Lima, já próximo à igreja. Hoje, ali onde era o armazém, tem o prédio do Paulo Furno, que tem a loja Carolices e o Laboratório Avenida. Era naquele local onde funcionava a empresa que foi fundada em 1961, que era Armazém Central. Armazém Central, devia que ser legal. Estrada, nem sei, mas naquela época devia ser tudo, né? A avenida era de estrada de terra ainda, né? Terra. Tem fotos antigas ali da avenida e do armazém, né? Então a gente teve que era uma casa de madeira, tinha um barranco assim, ela tinha uma escadaria de madeira para você acessar a porta do armazém. Tem bastantes fotos aí históricas aí da avenida, e o armazém contempla as fotos, é bem legal, é muito legal. Legal. E Gerson, você que já faz parte da segunda geração aí, né? Como que foi, né? Você cresceu vendo, né, o seu pai, seus tios empreendendo, né? Como que foi para a criança, né? E para os irmãos ali estarem nesse contexto, né? E depois, futuramente, querer empreender, né? Ou dar continuidade aos negócios da família. Bem legal. A empresa ela funcionou nesse primeiro endereço até 71. Então, em 1971, o pai construiu um novo prédio, né, na Avenida José Mendonça, onde hoje é a loja atual. Já era ali já. E eu nasci já nesse prédio. Eu nasci em 72, né, revelando a minha idade aí. E eu já nasci no prédio ali. Então, sempre morei ali, até hoje eu moro ali ainda, nunca mudei de endereço, por enquanto. Legal. E então eu cresci já no comércio, né, no armazém. Desde pequeno, né, desde garoto, eu sempre perambulava pela loja, né, armazém, tinha doces, e inclusive sempre perambulava. E também muito novinho, na época já comecei a ajudar. Então, naquela época, os adolescentes, né, crianças e adolescentes já ajudavam, né, não tinha nenhum empecilho legal que... Não era trabalho menor, né? Não era crime, né? Não, era bem tranquilo. Então, a gente já ajudava no armazém desde adolescente. Eu lembro que já trabalhava, né? Então, o armazém não tinha as coisas embaladas. Vamos pesar arroz na caixa, uma concha, farinha de trigo. Era assim, muitas coisas não vinham empacotadas naquela época, vinham a granel. Né? Então, café vinha em grão, tinha um moedor de café, moía o café, aquele cheirinho de café. Que hoje é um negócio gourmet, antigamente, né? Era o básico, né? Então tem muitas coisas assim que remetem, muitas lembranças, né, muito boas daquela época, do armazém. Bem legal. E vocês, todos os irmãos ali, sempre em volta do armazem, sempre dentro ali do armazém, sempre ajudando ali, né? A gente morava, né, em cima, né, no primeiro andar do armazém, então a gente sempre circulava ali. Então foi muito, a infância foi no armazém. E o prédio de hoje é o mesmo que foi construído, então, ou foi reforma? Ele sofreu algumas alterações, reformas, né, ampliações, mas a base, o primeiro prédio, na verdade eles são 4 construções, 4 edificações, mas a primeira lá de 1971, né, o primeiro prédio ali mudou, até sofreram algumas reformas e tal, mas a primeira edificação está ali ainda. Que legal, que legal. E eu sei que quando a gente estava falando ali em 1961,
Eu imagino que, né, eu sei que tem empresas antigas na cidade também, mas assim, do ramo ali de vocês, né, foram um dos precursores aqui na época, né, aqui na nossa cidade, né, porque até quando você falou aqui, 1961, né, quase, né, como a gente falava, 64 anos esse ano, né? Exato. É muito tempo, né? Assim, muito tempo que eu digo assim, pra gente que tem empresa, de pensar, minha empresa tem, sei lá, deve ter, sei lá, não. Esse ano vai fazer, tipo, constituída mesmo 7 anos, né? Se pensar em 64 anos é a primeira empresa nossa, né? A base nossa era essa daí. A gente tem outras empresas mais novas que foram surgindo depois, os filiais, empresas mais novas, mas a base nossa é essa daí, dessa empresa aí. Então é bem legal, muito rico essa história aí, né? E eu lembro, na época, antigamente existiam alguns armazéns ainda quando eu era criança, né? Por exemplo, na esquina da igreja, o prédio do Top, lá funcionava um armazém também muito grande, né? Forte também. E eu lembro que já na década de 70 já surgiu os supermercados, tanto que o supermercado 70, né? Surgiu nessa época aí. Então aí começou a vir os supermercados e os armazéns foram ficando fora de moda, né? Foram saindo de moda. E a gente acabou seguindo o ramo para loja de departamentos. Até quando o pai fez a primeira ampliação do prédio, porque o terreno era grande, tinha 60 metros de comprimento, o primeiro terreno do pai ali. E o pai fez a primeira ampliação, ele pensou em abrir um supermercado, um mercadinho. Olha, fazer um mercado e tal. E a gente já era adolescente, já estava ajudando no armazém ali. Falei, não, pai, vamos fazer loja de departamentos, né? A gente tinha alguns modelos, umas referências. A gente tinha os nossos parentes lá de Nova Vitória, da Casa Estrela, são um pouco mais velhos que a gente. Já são parentes lá. São primos, sabia né? Não. E meu pai trabalhou com eles quando era jovenzinho também. Então já tinha, pai, vamos seguir lá o modelo da Casa Estrela, vamos colocar loja de departamentos. E a gente foi mudando o ramo, né? Foi deixando o armazém de lado, né? Fomos fazendo as alterações na loja e até que o armazém acabou se extinguindo. E quanto tempo demorou para essa migração? Essa migração, acho que ela levou uns 2 ou 3 anos, porque quando a gente o pai fez a primeira ampliação, a segunda construção, nesse processo aí, a gente colocou o armazém pro fundo do prédio, né? Na construção, jogou pro fundo lá e Onde ficam os caixas ali hoje? Ou eu estou confundindo a construção? Exato. Aquela já é a quarta construção. São quatro. Foi entrando. O terreno tem 60 metros. Então a primeira tinha 12, depois foi mais uma de 17, daí ele foi para quase 30, ele ficou mais uma, deixa para chegar no final do terreno. Ela foi crescendo para trás, então. Exatamente. Tinha espaço no terreno e foi crescendo para trás. Tinha 60 metros de comprimento. Então foi indo. E nesse processo aí, para mudar na primeira ampliação que o pai fez, né? Ali a gente jogou o armazém para o fundo e fez uma vitrine de madeira e começou a colocar coisas de departamentos. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu sempre trabalhei desde adolescente na loja, no armazém, depois mudou para a loja. Nesse processo de mudança, quando o pai tinha o segundo prédio, eu já tinha completado meus 18 anos. Já era maior de idade, né? Eu já estava na hora de assumir responsabilidades, né? Então a gente assumia muito jovem, a gente assumia responsabilidades. Eu comecei a fazer compras com 18 anos. Naquela época, meu pai estava comprando muita coisa de atacado, distribuidor, e eu comecei a ligar para as empresas. Vou começar a comprar direto de fábrica. E com 18 anos comecei a pegar os contatos, comecei a ligar e comecei a comprar tudo direto de fábrica. Então, eu comecei esse processo de compras. Até hoje, a minha expertise é compras, né? Eu sou do comercial. Eu comecei com 18 anos esse processo de compras. E eu gosto muito da questão de compras. Né? E naquela época não era simples igual agora que você entra no Google lá, procura o telefone do fornecedor, né, e consegue, imagino, para você chegar, né, para você conseguir, né, para você ir atrás. Contato, você acessar, era bem difícil, muito pertinente essa tua pergunta, porque é interessante a gente voltar atrás para essas dificuldades. Eu lembro que na época do pai ainda era tudo por carta. Cara, o pai a gente via ele datilografando, existia curso de datilografia na rodoviária aqui, era top, para quem quisesse ascensão na carreira tinha que ter o curso de datilografia lá na década de 80, 70, 80. E o pai, eu lembro que ele fazia carta rapidinho, e tudo mandava por carta. Você ia mandar um cheque, tinha que ter carta, e tudo correio e carta, né? Até que na década de praticamente aqui, que surgiu em 90, eu comprei um fax em 90 o primeiro fax acho que foi em 94, 95, comprei o primeiro fax
facsimile. Opa, já era uma evolução. Eu já comecei... Em 94 estava nascendo. Cara, mas para conseguir o contato das empresas era uma dificuldade. Né? Hoje você pesquisa no Google, acha tudo ali, né? Tem as feiras de negócio que a gente, né, que a gente frequenta, né? Então hoje tem bastante facilidade. Antigamente era difícil, então a gente usava muito o recurso de, por exemplo, não lembro onde eu consegui o primeiro contato, mas lembro que foi de uma empresa de garrafa térmica, a Sobral Invicta. Eles não tinham fábrica ainda no Nordeste, era só aqui em São Paulo. E o representante começou a me atender, ele me atendeu até recentemente, né? Ele atendia a gente desde os 18 anos, o mesmo vendedor, ele atendeu até que eu soube que ele faleceu esses dias. Então, veja, é uma história. Então, tem muita coisa legal. Dei muita coisa também depois de... Comecei a colocar... Eletrodomésticos, por exemplo, eu consegui contatos com meus parentes da Casa Estrela de Nona Vitória. Daí os primos, vou pedir para a pessoa da tal empresa passar lá, quando estiver vindo para São Mateus e tal. Então a gente começou... Era assim, era através de algum intermédio de alguém, né? E Gerson, como que foi, assim, você começou, fez os 18 anos, comentou ali, né? Você já engrenou na empresa ou ficou um tempo fora estudando? Como que foi essa... Os irmãos a mesma coisa? Como que foi isso também. Eu vim a estudar depois, na verdade. Me formei em Ciências Econômicas. Eu tive um problema de saúde com 16 anos, um problema renal, né? Eu estava, dali na época, pensando em estudar para alguma coisa, vestibular. Tive que fazer uma cirurgia e tal. E nesse processo, depois que eu fiquei me tratando de saúde e tal, eu fiquei 1 ano sem estudar, né? E daí fiquei na empresa ali e tal. E vim a fazer faculdade eu fiquei uns 4 anos fazendo curso técnico, fiz técnico em contabilidade, comecei a fazer petroquímica, mas a petroquímica eu abandonei, não era a minha área. E acabei fazendo ciências econômicas em União da Vitória, né? Como o pessoal vai até hoje de ônibus, né? Então eu saía depois do expediente, 5 horas, 5h30, pegava o ônibus e voltava 11h30, meia-noite. Então eu fiz esse trajeto aí. Fiz pós-graduação e tal, também, mas nesse trânsito aí. Legal. E daí sempre ficou aplicando na loja mesmo. Aplicando na empresa. Então eu gostei, né? Eu já estava na área ali de compras e trabalhando na empresa, eu acabei seguindo essa área de ciências econômicas, aí, essa questão que tem mais a ver com o ramo de empreendedorismo, né? Para mim foi muito bom. A gente acaba aprendendo muita coisa, né? Na época assinava revista externa, né? Tinha os meios digitais, né? Então a gente sempre estava buscando informação, foi muito bom, muito rico. Tem alguns cursos que a gente acaba fazendo, outros cursos, como até hoje, né? Tem vários cursos Sebrae, Senac, vários cursos que vai aumentando a expertise da gente, né? Então, se a gente for calcular assim, um curso de 300 e poucas horas, mas você começa a analisar, quanto tempo eu tenho de experiência, né? Quanto tempo eu tenho de curso, comecei a falar, cara, tem muito bagagem, né? Então, a gente tem que usar isso para ajudar, para repassar, né? Porque não adianta você ter um conhecimento, uma expertise e guardar para você, né? Então, a gente passa para os meus funcionários, né? Procuro passar para aqueles que têm interesse lá na empresa, e os meus funcionários, a minha filha que está trabalhando com a gente lá, né? Então a gente tem que repassar esse conhecimento, que é muita bagagem, né? Que eles têm aí de muito tempo. E é legal. E tem, você comentando ali da empresa de vocês, eu sei que hoje vocês têm, né, não é só ali a matriz, né? A gente estava falando antes também, vocês têm as filiais, tem outros ramos também, né? E queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? Vocês ficaram ali, você comentou que tiveram algumas ampliações ali na matriz, e aí em que momento que vocês decidiram, né? Agora tá não cabe mais só aqui, né? Precisamos ir para ampliar, enfim, precisamos ir para outras cidades. Se você pudesse contar um pouquinho. Bem legal essa pergunta também, Ramon, porque a gente foi fazendo as ampliações e funcionava tudo. Depois que a gente saiu do segmento do armazém, começou com a loja de departamentos, era departamentos, mas tinha tudo. Então a confecção e calçados estava junto, nós tínhamos móveis, eletrodoméstico, utilidades, confecção e calçado, era tudo na mesma loja. A gente foi ampliando, ela ficou grande, mas chegou um momento que ela ficou pequena, porque daí todos os departamentos nela estava meio tumultuado. E depois que a gente acabou mudando a modas, né, a gente adquiriu um imóvel do lado da Caixa Econômica, fez uma reforma e ampliação e acabou mudando a modas
né? Então foi a Desmembrou. parte de confecção e calçado desmembrou para lá, a roupa já deu uma desafogada na loja, melhorou, deu para a gente aumentar os segmentos, colocar mais mercadoria na loja, no espaço físico que a gente tinha disponível ali. E surgiu a ideia, já fez 18 anos esse ano, de montar as filiais. Então a gente montou 2 filiais no mesmo ano, as 2 filiais fizeram 18 anos esse ano, que foi São João do Triunfo e Três Barras, né? Então o Márcio, meu irmão, assumiu Três Barras, foi para Três Barras, né? Ele ia e voltava todo dia, e o Leonardo, o mais novo, assumiu São João do Triunfo. Então eles iam e voltavam todo dia, né? E a gente colocou nessa época, nessas 2 filiais, foi antes da gente construir o prédio da Mods. Então, nessa época que a gente abriu ali, foi um pouco antes, a gente colocou a confecção e calçado nas 2 filiais também. Então, ela não era só de mouse, ela tinha confecção e calçados nas 2. Depois que a gente fez a Modas, e quando a gente abriu Canoinhas, a gente fez uma mudança, acabou tirando a confecção e calçados das 2 filiais, né? Três Barras e São João do Triunfo, e seguiu só o segmento de móveis e eletrodomésticos. E aí que dividiu um pouco daí as coisas que daí ficaram... coisas. E isso já faz 15 anos, porque a de Canoinhas já completou 15 anos, né? E a loja de Mafra tem 2 anos, tem uma loja mais nova em Mafra, que ainda está engrenando lá ainda, nova. E a loja de móveis planejados, né? Que ela também funcionava, ela surgiu dentro da loja de móveis, né? Então, dentro do Eletromóveis do prédio ali do lado do Itaú, funcionava o planejados dentro também. E a gente acabou mudando para o imóvel do lado do Leopoldo ali, a gente acabou mudando ali. E ela ficou também separada e a gente conseguiu aumentar o mix dela, e agora ela sofreu por uma reforma recentemente. Ficou bem bonito ali, né? Então, ali os produtos já são produtos de valor agregado maior, né? Então, e também, mas o mercado é dinâmico, acaba vendo tudo, né? Vende desde o mais popular até o mais caro. Sim, né? sim. Então, é legal. Eu tenho uma pergunta, Jorge, porque quando você fala de uma empresa de 2 gerações, né? O que a gente mais percebe, escuta, é o desafio de sucessão, né? Essa transição, né? E eu imagino que fica mais complexo ainda quando tem mais irmãos ainda, né? Nessa transição. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi, né? Os teus pais, né? Transmitir ali, passar, né? E como que vocês se acertaram, né? Porque eu imagino que... Imagina, um sócio já é difícil, né? Imagina ter 5, né? E daí irmãos ainda, né? Outra pergunta muito pertinente, né, Felipe? Porque muitas pessoas perguntam, nossa, como é que vocês não brigam, né? Tanto tempo, vocês se dão bem e tal. Sempre tem algum conflito, né? Mas a gente lida muito bem com isso. A gente não leva, né? Isso. Acho que o conflito é bom, na verdade, né? né? Sempre vai ter alguma... Eu tenho uma opinião, você tem outra, o Ramon tem outra. Então a gente acaba sempre divergindo em alguma questão, mas isso não quer dizer, a gente precisa respeitar as diferenças e a opinião de cada um. Eu sou muito bom em uma coisa, mas não sou bom na outra, que meu irmão é muito melhor. Então, né, ou que o meu funcionário é muito melhor, né? Então a gente tem todas essas questões que a gente, né, tem que levar em consideração, colocar todos esses parâmetros, né? E é muito rico isso, porque se você consegue viver com as diferenças, lidar com as diferenças, viver é uma coisa, lidar é outra. A maneira como você lida com isso que faz toda a diferença. Porque vai ter adversidade, vai ter conflitos, vai ter com funcionário, com sócio, sempre vai ter alguma... Mas como que você lida, né? Então, a maneira de lidar vai fazer toda a diferença, né? Então, vai ter conflito, mas como que eu lido com isso? Aí vai ter a diferença, né? Como que... É difícil, mas é um exercício que a gente precisa exercitar, né? No dia a dia, né? E a transição, e a transição ali dos seus pais para vocês, como é que foi esse processo, assim? Muito tranquilo, o pai sempre trabalhou com a gente, a minha mãe é professora, ela não trabalhava na empresa. Ela não estava na operação. Não estava na operação da empresa, então ela não participou. Mas o pai sempre estimulou a gente a fazer as coisas. Então, o pai era muito durão, né? Imagina, ele, né, cuidar de um armazém, funcionários e 5 filhos, né?
Então não é situação fácil. Então, para você ter um pouquinho mais perto. Então, para você ter o controle da situação, você tem que ser duro, né? Então, de certa forma, o pai, a gente achava que era duro. O pessoal falou, não, teu pai é tão bonzinho. Alguém me falou, não. Eu falei, mas pai não é tão bonzinho. Porque ele foi firme, não foi ruim, mas ele foi firme com a gente, porque ele, eu preciso que vocês, né? Então, colocar na linha, fazer a turma, a piazada e a menina ali, né? Seguir. Então, mas foi legal, ele foi bem sucedido, eu vejo, porque da maneira como ele conduziu, vai ter que fazer isso. E a gente teve alguns conflitos com ele também, que ele queria seguir o armazém, nós não, pai. Queria, você tem que vender isso aqui, não, pai. Então a gente tinha alguns conflitos, né? Mas a gente foi resolvendo, então a gente começou a lidar com os conflitos lá atrás já, bem no início, né? Então sempre fez parte do nosso processo, dos conflitos e o jogo de cintura, a gente lidar com isso, para a gente conseguir, né? Fosse melhor para todos, de certa forma, né? Não que era melhor para um para outro. Então, esse acho que é o segredo. Né? E teve algum momento, assim, que ele chegou e falou assim, agora é com vocês, agora eu vou... Ou ele ficou até velhinho, assim, ele estava trabalhando, ajudando vocês, ou teve algum momento, assim, que ele falou, agora vocês vão... agora eu quero... Passou mesmo o bastão? Ele não chegou a falar diretamente, porque ele não queria, a gente vê que a intenção dele não era se ausentar, mas ele teve um problema de saúde, um pequeno derrame, que forçou ele a sair, se desligar, porque ele era muito ligado, né? Ele sempre queria estar dando opinião, era muito, né? Então, sempre muito ligado, né? Muito, né? E quando ele teve um derrame, ele tinha 60 e poucos anos na época, eu tinha meus 20 anos, 20 e pouco, e ele se afastou. Né? Foi se afastando e foi deixando, começou a lidar mais para a chácara, começou a botar erva, começou a fazer outras coisas. E a empresa também, ele viu que a gente já estava, né? A gente já tinha assumido, né? Estava indo e tal, ele começou... Foi meio natural, assim, não chegou a falar, mas ele foi meio natural, assim, o processo. E que ele não... Que vocês estão na frente faz quanto tempo já? Eu assumi uma responsabilidade com 18 anos, né? Então já tem... mas nesse momento que você falou assim que ele começou a ir mais para chácara e tal... Eu já tinha meus 20 e poucos. Faz tempo? Então já faz muito tempo, faz tempo. Né? Quando eu comecei as compras ali, ele dava, eu queria que comprasse aquilo, e ficava, né? Eu tinha que lidar com a situação, não, eu quero, vamos comprar aquilo. Então, mas pouco tempo depois a gente já teve mais liberdade para conduzir, porque ele viu que a gente estava conduzindo de forma correta, estava indo bem, e foi liberando, soltando as rédeas. A gente sabe que né, ser empreendedor no Brasil é um desafio diário, né? Então a gente sabe que, né, quem vê, assim, eu sempre gosto de dizer, quem vê hoje, né, por exemplo, né, com 5 lojas, com loja de calçados, com loja de departamentos, né, muitas vezes não vê toda a história por trás, como que foi para chegar aqui. E como, né, tem os momentos de alegria, também tem os momentos de desafio, né? Não sei se tem algum episódio que você possa compartilhar também com a gente, assim, que foi um momento desafiador para vocês. É interessante, né? Nós brasileiros sempre passamos crises, né? Então faz parte, né? E nas crises é um momento de você ajustar, né? Você vai ter que fazer os ajustes na empresa para que ela sobreviva, para que ela continue. Então são momentos que a gente aprende muito. Então, eu lembro de algumas crises que a gente passou, né? E também são momentos de oportunidades, né? Em alguns momentos, então, todos os momentos de crise são momentos de oportunidades, né? Se vê na Covid, teve oportunidade para vários ramos, teve alguns que não, mas sempre é oportunidade. E recentemente, no final do ano passado para cá, a gente está com uma certa dificuldade do varejo em geral, né? Teve muita empresa com dificuldade, e a gente... do ano passado para cá teve que sentar e ajustar. Isso já aconteceu. Eu lembro de coisa de 20 e poucos anos atrás, que a gente já teve questões de sentar, vamos ajustar, vamos arrumar uma operação, aqui está no vermelho, no prejuízo, vamos ter que arrumar, senão lá na frente pode quebrar. Então a gente já teve um processo já mais de 20 anos, já lembro que já aconteceu. E recentemente também, agora do ano passado para cá, onde você vê que começa a apertar, começa a sumir dinheiro, começa a ficar apertado, as contas você não está conseguindo cobrir as contas, alguma coisa errada. Eles começam a analisar, são operações, são maneiras de vender, né? A gente veio do Covid ali, que alguns segmentos foram afetados, né? A gente tem a confecção e calçados, teve meses que chegou a cair 50%, mais de 50% do faturamento. Mas o setor de imóveis elétricos cresceu, né? O material de construção e os outros, e o nosso faturamento é maior em imóveis elétricos, ele cresceu na pandemia.
Então a gente veio ali de uma época, depois da pandemia, que a gente estava, digamos assim, surfando em onda, que cresceu o faturamento, chegou a aumentar 70% do faturamento do varejo, né, de imóveis, nosso, e de vários. E a gente viu que estava indo bem, só que o que acontece? Teve aumento tem alguns impostos, algumas mudanças, né, algumas questões, e você tem que sempre ter uma hora que você tem que parar para ver o que está acontecendo. Essas coisas não estão indo, né, tão bem. Então, quando dá uma diminuidinha, né, a gente dá uma queda nas vendas, vamos dizer assim, a gente teve passado uma queda nas vendas, esse ano começou também a ficar mais difícil, não começou a cair também o faturamento. Com contrapartida, aumento de custos, né? Que os custos nunca baixam, então você está crescendo o faturamento, crescendo o custo. Mas o que acontece? Caiu o faturamento, os custos haviam crescido e os custos todo ano eles crescem, né? Salário tem reajuste, matéria-prima tem aumento. Então, nós tivemos aumento ano passado de custos e queda de faturamento. Esse ano começamos com queda de faturamento e aumento de custos também. Então, a gente, aí o empresário tem que fazer ginástica, né? E a gente, do ano passado para cá, né, sentou e todo mês começou, vamos ver o que está acontecendo. Começamos a corrigir operações. E conversando com o financeiro recentemente, falou assim, olha, eu acho que no segundo semestre a gente vai sair do vermelho. Se a gente continuar assim, nós estamos no caminho certo. Mas nós já estamos desde o ano passado corrigindo, arrumando algumas coisas e tem muita coisa para arrumar ainda, porque tem muita coisa... O varejo, de modo geral, né, Gerson, vem sofrendo, né? E eu diria que... Na minha percepção, o varejo de cidade pequena tem sofrendo mais ainda, né? Porque acaba que hoje a internet está muito perto aqui, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, né? O Mercado Livre está 2 dias aqui, às vezes 1 dia. Teve uma compra que eu fiz, que eu comprei meio-dia na sexta-feira, 2 horas da tarde no sábado, o cara tava batendo porta lá e entregando o Digidin, né? Entregando lá, eu comprei um fone na época, né? Então, o varejo, como que você enxerga nessa evolução, né, do varejo para passar por isso, né? Porque é um momento, né? É um momento de transição e é nítido, né? A gente passa aqui na avenida e, infelizmente, a gente vê alguns negócios que nascem e em menos de 1 ano, às vezes, fecham, né? Porque o varejo tá complicado, tá desafiador, né? Como que você enxerga isso daí? Tem que ver que essa questão de online, ele tende a crescer. No Brasil, o percentual é muito baixo em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Lá, parece-me que em torno de 40% mais do varejo é vendido, né, digital. Aqui é um pouco mais de 10%, muito pequeno ainda, né? Tem muito potencial ainda. Então ele vai crescer, ele vai chegar próximo dos Estados Unidos, então ele vai crescer muito ainda. Então esse é um desafio, né? Que todos, né? Todo varejo, né, de loja física vai sofrer com concorrência online. Esse fato pode afetar mais a loja física ainda, né? A gente vê que as grandes redes não estão abrindo loja, né? A gente vê, né, hoje não tem grandes redes expandindo, abrindo mais loja física, né? A gente vê que isso mudou, né? Já não é como antigamente, né? Então é um movimento de mercado diferente, né? Se eles não estão abrindo, é que, né, alguma coisa, né, tem que acender uma luzinha, assim, né? Já o pessoal que tem, eles que já... Enfim, são operações diferentes, né? Mas, enfim, eles têm assim, acesso, que eu digo assim, tem mais informações, tem mais dados, né, para tomar decisão. Então, às vezes é uma luzinha para se acender, para prestar atenção, às vezes, né? Se vai ou se não vai ampliar, o que vai fazer, né? Mas o varejo físico, ele não vai morrer, né? Também acho que não. Ele vai sofrer as alterações, alguns produtos são mais suscetíveis a vendas online, alguns é mais física. E é muito de região também, né? Eu vejo a nossa região, assim, também a gente tem, eu pelo menos vejo que é um público predominantemente de produtores rurais também, né? Tem muitos produtores rurais. E não por ser produtor rural, mas só que, assim, via de regra, são pessoas que gostam desse contato físico, que gostam disso, né, de conversar pessoalmente, de ir na loja, de ver, né, de conversar, muitas vezes só de ir para conversar, às vezes, né? Então isso... E a gente falava, eu lembro que a gente falava nos episódios anteriores também, né, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre... Enfim... Né? E tem muitas pessoas, alguns especialistas que falam também que a inovação hoje é você voltar a ter o contato físico, né? Que pessoas tem muitas empresas que estão
meio que assim, tipo, humanizando mais, né? Colocando mais pessoas e para voltar a ter esse contato, né? Então eu acho que tudo vai de se analisar, não só... Não dá para dizer assim, falar, porque agora se você não tiver na internet, se você não vender na internet, você não sobrevive, você tem que estar na internet, não sei o quê. Tipo, eu acho que cada caso é um caso, né? Então... É um atendimento mais personalizado, né? Uma coisa... a gente tem visto, né? Quando a gente faz algum impulsionamento, alguma coisa, a gente vê que o público, né? De maior idade, mais faixa etária, lá dos 40, 50, acessa bem menos que o público mais jovem. Então, o público jovem teve lá, né? Tá no digital, né? Tá no digital, né? Eles acessam muito mais. Aí, geralmente, público feminino mais ainda, né? Então, esses dados são bem interessantes. Mas faz parte do jogo, né? Então, é muito interessante, né? E é um aprendizado, né? E novo, a gente, digamos assim, vai passando de fase. A gente é de uma época, né? Do presencial, né? E tem o digital aí que está chegando e a gente vai se adaptando também devagarinho aí. Mas o nosso foco ainda é o presencial, né? Que é o mais forte nosso, né? A loja física, o atendimento personalizado, né? O tete-a-tete ali. É um segmento que eu gosto muito. O digital, acho uma coisa, muito, a gente está crescendo muito, mas é uma coisa mais fria, né? Mas é diferente, né? É um perfil. E todo mundo, muitas pessoas hoje acessam e compram digitalmente, porque é mais cômodo, é mais fácil, né? Mas alguns produtos, alguns segmentos, né? Principalmente que a gente atua ali de móveis planejados, é difícil você comprar uma mesa, vai comprar uma mesa de linha alta por internet, você tem que olhar, acontece muito, tem muitos casos de cliente, vou acabar relatando aqui, que compram pela internet, principalmente estofado, e depois dá ou vai vender, porque você olhando na foto é uma coisa, você olha ao vivo é outra, então acontece muita devolução, né, e quem não consegue devolver depois tem que, sei lá, fazer alguma coisa, porque é um produto difícil de comprar online, porque você olhando a imagem ali é uma coisa, ao vivo é outra, tem vários produtos assim que é complicado online mesmo. É difícil comprar, a pessoa acertar. É difícil. Mas... E eu acho, você tem ideia hoje de todas, né, das empresas de vocês ali, quantos colaboradores vocês têm, assim, só pra gente ter uma ideia? Sim, hoje, tem. Até a gente tem diretos, até estava olhando, ele varia um pouco, mas a gente tem em torno de... hoje eu peguei o dado ali, a gente tem 58 funcionários diretos nas lojas. E tem 17 terceirizados diretos, e esses terceirizados têm um ajudante, então dá mais uns 20 e poucos indiretos, né, que são, então vai dar umas 80 pessoas. Legal. E né, também eu acho que a gestão também, né, dos colaboradores, dos funcionários também é um grande... A gente falava também, né, anteriormente, que essa é assim, digo que não é é algo muito importante, assim, para a empresa saber gerenciar, né, a gente fala muito em funcionário, em cliente, né, que é o que move uma empresa, né, as vendas, o cliente comprar, mas na minha visão também, tão importante quanto é o colaborador, né, se você conseguir, né, trazer ele junto, você treinar o teu colaborador, né, e queria que você só comentasse também um pouquinho sobre isso, né, nas empresas de vocês, porque eu acho que ter um time legal, ter uma equipe legal é grande parte do sucesso também, né, da empresa. Legal, isso é muito importante também, porque o teu principal cliente é o teu colaborador, de certa forma, que vai ajudar você a vender a empresa, né? Mas a empresa, a gente é formado por pessoas, né? Então, os nossos colaboradores são a família Leonardo. Então, a gente tem excelentes colaboradores, uma equipe muito boa em todos os segmentos, desde depósito, administrativo, né? Tudo, equipe top, muito boa, que leva aí, ajuda a gente tocar a empresa aí. Tem um colaborador bem antigo lá? Porque temos colaboradores muito antigos, nós temos uma colaboradora com mais de 30 anos. 30 anos. Que legal. Acho que, não lembro os números exatos, mas temos vários colaboradores bem antigos, sim, temos. E todo esse caminho, toda essa trajetória, assim, Gerson, o que você... Pois eu me lembrei de um fato, né, agora, que foi quando pegou fogo ali, né? Teve um incêndio, né? Eu acho que até a pergunta que eu ia fazer agora, que é o perrengue mais bizarro que aconteceu em toda essa história, se tiver algum além desse, assim,
Tem alguma história, assim, tipo assim, improvável, sabe? Aquela história, assim, improvável que você conta, assim, que só vocês sabem, assim, digamos assim, às vezes, e lógico, pode contar, né? Legal. Também que a gente passa momentos difíceis, né? Esse foi um momento muito difícil também pra gente na época, né? Já tem um pouco mais de 10 anos isso, em torno de 10 anos, um pouquinho mais. E foi um momento muito difícil, porque eu moro ali em cima da loja, né? Então, assim, para mim foi muito traumático, muito traumático. Mas foi uma experiência, assim, que no momento que aconteceu aquilo, né, você não sabe como é que você vai se reerguer e tal. E, de certa forma, né, a gente teve o Corpo de Bombeiros, que foi muito eficiente, aí conseguiu controlar o incêndio, porque se a gente não tivesse um Corpo de Bombeiros aí, ele ia se alastrar. O hotel ia se alastrar para o nosso prédio ali, né? Porque então, pouco tempo atrás não existia também, né? Exatamente. Alguns anos atrás também não existia o Corpo de Bombeiros na cidade, né? Pelas proporções do incêndio, se não tivesse como controlar, ele seria catastrófico, né? Então a gente vê bem a importância de ter um Corpo de Bombeiros, né? Treinamento deles, eficiência, né? Eu lembro eles esfriando de um lado, esfriando do outro. Tinha 3 carros de bombeiros, 2 na frente, um de cada lado, e um da Petrobras lá atrás, esfriando atrás. Então, que foram controlando, jogando tudo pro meio, né? Então, a labareda de fogo passou acima do prédio lá, porque você tem que jogar tudo pro meio, né? Tirado a estratégia dos bombeiros, muito interessante, né? Mas é muito bom que a gente tenha o Corpo de Bombeiros aí, que foi, né? Foi fantástico ali nesse momento ali. E qual que foi o tamanho do estrago, Gerson? Ali o prejuízo foi... Não em números, mas... ele tinha um espaço do meio ali? Ele pegou a loja... Foi um curto-circuito depois que a gente fez a perícia lá. Apareceu um curto-circuito numa tomada. E essa tomada próximo dela, havia alguns produtos que eram inflamáveis, espuma, tinha colchão. É altamente inflamável, né? TDI, poliol, a matéria-prima dele é de petróleo. Altamente inflamável. Então, a hora que tinha muito colchão ali naquele espaço ali. Então, o que acontece? A hora que começou a pegar fogo, ele se alastra muito rápido. É muito rápido. Então, foi muito rápido. E ele começou a consumir aquela parte do meio ali, esquentar a parede do prédio, né? Onde eu moro em cima. Esquentar, e daí ele começou a invadir a loja no meio ali. Onde tem a tenda. Hoje está a tenda, né? A tenda, sim. Montou a tenda provisória e ficou provisória até hoje. Então ele foi se alastrando e foi consumindo a loja. E o controle veio esfriando a parede do prédio e a parede da design ali. E atrás também. Então ele se alastrou, ele começou nos fundos e foi indo para frente. Caramba! E foi quanto tempo assim que você, desde quando começou, e vocês perceberam? Assim, você lembra mais ou menos? Eu comecei a escutar os estalos, eram umas 2 ou 3 da madrugada, se não me engano, não lembro o horário exatamente. Começou a dar aqueles estalos e eu, será que tá chovendo? Os estalos está muito forte. Daí minha filha que morava comigo falou, tá pegando fogo. Daí a gente olhou pela janela, as labaredas já estavam aparecendo pela janela. Né? Caramba! Eu ligar pro bombeiro e correria, né? E eu tirar o pai e a mãe que moravam na frente ali e tal. Mas é uma coisa... Graças a Deus ninguém se machucou também. Isso, não teve nenhuma vítima, nada, foi só danos materiais, né? E é traumático, de certa forma, o incêndio, né? Foi grande, então a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, nunca imaginava que ia acontecer com a gente isso, né? E depois a gente começa a ver que existem muitos casos de incêndio em fábricas, principalmente fábrica desse tipo de produto de espuma, que eu vejo muito acontecer, porque é produto altamente inflamável, eles têm... tanto é que para fazer seguro é difícil, os caras não conseguem, ou é caríssimo, porque é um produto altamente inflamável, então algumas não fazem, para fazer é caríssimo, porque é um produto... Os barracões, geralmente, quando tem uma fábrica que eu visitei, que ela tinha parte de madeira e parte de espuma, a fábrica de espuma é separada, já por ter uma questão de segurança, o barracão é outro e tal. É complexo, mas é um risco, né? Que tem, mesmo assim eles estão a todo momento, tem segurança, extintor, mas é um produto que é altamente inflamável, né? Então ele pode pegar fogo muito fácil. Ele se alastra muito fácil, né? E fica muito assim, se encosta no colchão ali, tipo, questão de segundos, assim, o negócio já tá lá no teto, eu né? lembro que uns anos atrás um fornecedor nosso de estofados da região do norte do Paraná, ele com 70 funcionários na época, sofreu um incêndio que matou da indústria dele. Daí eu liguei para ele, conversei, ele falou, nós já havíamos passado por isso, dei uma força para ele, foi muito legal. O pessoal depois me contou que ele ficou muito alegre de eu ter ligado para ele, então, porque ele precisava de força, né?
Mas, olha, cara, é difícil. Caramba. E acontece. Que doido, né? E a gente, né, a gente sabe que... Mas enfim, né, como tem esses momentos, tem outros momentos, né, que a gente sabe que são momentos de felicidade, né? Eu vejo assim que eu acho que a gente olhar assim de toda essa trajetória, olhar que hoje, né, como você falou, há 64 anos atrás, né, seu pai, seus tios lá começaram, hoje vocês com as 5 empresas, com as lojas de calçados, então eu acho que é nisso que a gente tem que se basear, tipo, né, olhar para isso e ver que se orgulhar, né, de tudo isso. Eu vejo que, né, a gente olhar que todos esses colaboradores, né, todas essas famílias que estão lá trabalhando junto com vocês, eu acho muito legal, assim, eu particularmente eu gosto muito de escutar as histórias, de ver isso, assim. A gente falava também, né, meu avô também começou numa mesma época mais ou menos também, né, com loja de móveis também, então eu acho muito bom de ouvir essas histórias, né, muito legal. Empreender não é fácil. O pessoal fala, não é fácil empreender no Brasil, mas é um desafio, mas não é difícil também, digamos assim. A gente não deve levar como uma coisa ruim, porque empreender é possível, né? A gente tem que se esforçar. Claro. Tem que suar a camisa, né? É necessário, porque a gente comentou, muitas empresas abrem, tem um ciclo de vida pequeno, porque é difícil você fazer ela engrenar. Então existe esse fator, né? Então a gente precisa se preparar e não dá para desanimar. Os desafios, as adversidades, elas fazem parte do meio empresarial. Então a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações e encará-las, né? Eu acho que, salvo raras exceções, assim, né, sei lá, imagino talvez, às vezes quem tem alguém que participa de algum concurso público, alguma coisa que às vezes tem, né, uma certa estabilidade, de certa forma, assim, mas mesmo sendo colaborador, né, não existe, de certa forma, assim, tipo, ó, essa tranquilidade, não é que não existe, mas essa tranquilidade, assim, que o empresário não pode ter, de certa forma, senão muitas vezes é engolido, né, acaba, mas o próprio colaborador, né, se ele se acomoda também em onde ele está, ele também, né, pode perder oportunidades, né, ele também não vai crescer, né, então não é muito diferente muitas vezes, né, são seres humanos, né, são pessoas. Por trás de um empresário é uma pessoa, por trás de uma empresa é uma pessoa que está lá, que não pode se acomodar, né, assim como em diversos em outras áreas, né. Eu acho que empreender também é legal, porque se imagina uma pessoa que tem uma cabeça muito boa, uma pessoa centrada, que pode empreender, de repente ele passa lá em primeiro no concurso, tal, e vai, claro, vai ser um excelente profissional naquela área, naquele concurso, mas esse teria perfil, geralmente, para ser um ótimo empresário. E ele poderia ganhar 10, 20 vezes, muito mais do que ele vai ganhar num concurso público, né? Se o empresário for de sucesso, ele tem uma renda muito maior, né? Então, essa questão é interessante também, porque empreender é um desafio, mas encarado esse desafio, superado os obstáculos, né? Você tem muitas chances de sucesso. Eu acho que além disso também, né, da parte do retorno, né, da coisa, eu acho que tem uma frase que deixa eu ver se eu me lembro agora para o terceiro podcast, né? Não, mas nada mais limita a inovação que um salário alto, né? Imagine se o Zuckerberg, né, que criou o Facebook, o Instagram, passasse lá num programa trainee lá para ganhar muito bem, né? Você acha que ele ia se mover, né, para criar algo inovador? Que olha o tanto de pessoas que hoje se utilizam, quantos empregos geram, né? Porque a partir do Facebook, do Instagram, gera muitos negócios, né, adjacentes, mídias sociais, por exemplo, fora, né, que ele causa um bem para uma boa parte da população do mundo, né? Então, eu entendo essa linha de raciocínio, né? Porque às vezes o potencial de você ser uma pessoa com uma cabeça boa, que nem você comentou, que você pode gerar mais empregos, né? E fazer mais bem para o mundo, né? Vamos pensar nessa linha de raciocínio. Logicamente, você vai ser recompensado por isso, né? Porque eu acredito num conceito, né, que quando você gera valor para o mundo, é justo você capturar uma parte dele, né? Então, que é a linha de raciocínio, né? O empresário, ele gera valor para o mundo e ele
captura uma parte desse valor, né? Mas nem sempre é tão simples, né? Porque falta, acho que a palavra que no episódio anterior a gente falou muito, que é coragem, né? A coragem de você empreender, de você construir o seu próprio caminho, que acho que é o desafio. Né? Mas é muito recompensador quando você chega lá, né? Com certeza. Até acho que pra gente, encaminhando pro nosso final, né? Sim. Eu acho que se a gente falou bastante sobre a história aqui, falamos sobre a história da loja Leonardo, da família, né? De vocês, de todos os irmãos, da empresa. Queria que se você ficar à vontade, se você quiser falar um pouquinho, né, da empresa de vocês, né, talvez contar aí para quem está nos ouvindo, às vezes quem não conhece, né, e também, né, deixar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, enfim, ou para quem quer empreender, ou enfim, aí você fica à vontade para Legal. Empreender, né, eu acho, acabei colocando como um desafio, mas se for para analisar, é um desafio muito bom, é um desafio interessante. E a gente deve instigar as mais pessoas, né? O que o podcast, que o programa está fazendo aqui é mostrar os exemplos, né, de empresas, empresários, né, que estão bem-sucedidos, e que é possível qualquer pessoa, né, qualquer cidadão conseguir, né, ser bem-sucedido, desde que se dedique. O que eu acho interessante é uma frase que eu ouvi, que até meu irmão falou, é o mais novo, acho que foi o Márcio que comentou essa frase, falou assim: quando você trabalha para a empresa, ela cresce. Quando a empresa trabalha para você, ela perece. Então, de certa forma, você sempre tem que botar um suor, investir, né, na empresa para ela crescer. E, claro, quando ela tiver com uma condição melhor, você pode colher os louros, mas assim, vou usufruir, vou vou ter um benefício. Mas a gente, o empreendedorismo é necessário você investir na empresa, você injetar, você ter pouca retirada no início, até ela se fazer, até ela se estruturar, depois você vai colhendo os louros, vai colhendo os frutos, mas é necessário você se dedicar para a empresa, e fazer que a empresa trabalhe para a empresa, e não deixa a empresa trabalhar para você. Depois, com o tempo, você vai retirando, vai melhorando esse equilíbrio, essa balança aí, para você não ficar escravo também da empresa, né? Isso aí. Maravilha. Vou deixar para você hoje. O encerramento. Bom, Gerson, queria agradecer aqui, né, como associação comercial, né, industrial e agropecuária de São Mateus do Sul, pelo tempo, por dispor um tempo, vim contar aqui um pouco da história da empresa. Tenho certeza que se a gente fosse ficar aqui, daria para ficar algumas horas, né, contando, e queria dar os parabéns, né, para você, para os seus irmãos, né, por toda essa história, porque 64 anos é realmente algo invejável, né. A gente vê negócios que o ciclo, né, segundo o Sebrae, não chega a 5 anos, né? Então a gente pensar aqui que é no mínimo 6 vezes mais, né, do que o ciclo, não, até mais, 10 vezes. 10 vezes mais, né? 10 vezes mais do que o ciclo normal, digamos assim, né? Médio, desculpa o termo, né? O termo seria o ciclo médio, então é realmente algo muito, muito lindo de ver, contribui muito com a nossa microeconomia, com a nossa cidade, né? Então, quantos empregos gerou ao longo do tempo, quantos empregos geram, né? A gente já comentou aqui. Então, eu fico muito feliz de poder ter essa troca, né, de informação, e poder aí também ajudar os nossos ouvintes a terem acesso a essa informação. Então, parabéns aí pela empresa. Obrigado pelo seu tempo de vir expor aqui e contar um pouco da história da empresa. Eu que agradeço você, Felipe e Ramon, e a Associação Comercial, está disponibilizando, está tendo esse programa maravilhoso, esse podcast que traz muita informação aí. Vamos incentivar, pegar uma injeção de ânimo aí, para que as pessoas possam empreender, porque tem mais empreendedores aí no município, e que a gente possa estar gerando mais renda, aumentando o PIB da nossa cidade e a riqueza de todo o município. Isso aí. Maravilha. Muito obrigado, Gerson. Obrigado, Felipe. Obrigado, presidente. Até a próxima. Um abraço a todos. Até mais. Um grande abraço.